A maioria das grandes casas de design de moda e joias não começaram como grandes negócios multinacionais fazendo milhões. Na verdade, quase todas têm origens humildes e começaram através de uma combinação especial de habilidades e resistência. E muitas são impulsionadas pela visão empreendedora de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios e maravilhas por trás de uma das mais prestigiadas casas de luxo do mundo, Cartier. A história da Cartier começa no século XIV, quando seu fundador Louis-François Cartier nasceu em Paris, no ano de 1819. Ainda jovem, ele decidiu tornar-se aprendiz do relojoeiro Adolphe Picard, cuja loja ficava localizada na Rue Montorgueil. Louis-François trabalhou diligentemente e ganhou muita experiência no negócio. Durante seus anos trabalhando para o seu mestre, ele percebeu o quão duro Picard trabalhou apenas para manter o modesto negócio funcionando. Aos 28 anos, Louis-François Cartier comprou a loja de Picard e assumiu o negócio no ano de 1847. Ele estava muito determinado em melhorar na relojoaria e no comércio de joias de qualidade. Enquanto em sua busca para transformar o negócio, um pouco de sorte brilharia sobre ele. A crise política iminente na França seria extremamente benéfica para Louis-François. Antes do governo da Comuna, Louis-François fez uma tentativa de expandir a coleção de joias da loja. Com pouco dinheiro, Louis-François só compraria as peças de joalheria que pudesse pagar, então o negócio não era tão tranquilo quanto ele pensava. Em 1871, Paris mudou drasticamente quando o governo revolucionário da Comuna de Paris tomou o poder dos aristocratas, dominados pelo medo de que as elites da sociedade começassem a fugir. Devido ao acesso restrito pelo novo governo, não tinham acesso ao seu dinheiro, e como tal, começaram a vender os seus bens. Naquela altura, as joias eram as mais fáceis de vender e Louis-François fez questão de aproveitar essa situação. Nessa época, o filho de Louis-François, Alfred Cartier, começou a trabalhar com o seu pai para aprender os fundamentos do negócio. Alfred era mais experiente em negócios do que seu pai, por isso ele cuidou da compra das joias. Alfred comprou todas as melhores joias que a França tinha a oferecer, e o fez com apenas uma fração do seu valor real, já que seus proprietários precisavam desesperadamente vendê-las. Quando a Comuna terminou, alguns meses depois o sucesso da Cartier já estava garantido, França tornou-se numa república e a economia recuperou. Os Cartiers agora podiam vender todas as peças de joias e relógios de pulso que eles tinham adquirido. 2 décadas depois, a Cartier tornou-se a escolha número 1 da elite europeia. Como o século XX se aproximava, Paris estava mais viva do que nunca, e o surgimento da concorrência pela Cartier. Louis-François aposentou-se, deixando Alfred Cartier assumir controle total. Plenamente consciente da concorrência, Alfred mudou a loja para a Rue de la Paix, que era uma localização mais favorável em 1898. Como pretendido, a nova localização trouxe um sucesso ainda maior para Cartier. A marca construiu uma reputação tão boa, que a Rue de la Paix tornou-se um centro de joias em Paris. Nessa época, Alfred tinha 3 filhos, Louis Cartier, que nasceu no início de 1875, Pierre em 1878, e Jacques em 1884. Assim como Alfred fez, os seus filhos também juntaram-se ao negócio da família. Em 1904, o icônico relógio de pulso Santos de Cartier foi lançado, e infelizmente Louis-François morreu mais tarde naquele mesmo ano. Alfred alcançou o sucesso que pretendia, mas acreditava que ainda havia trabalho a ser feito. Decidiu que era hora de expandir a influência e o alcance da Cartier, tirando o negócio de Paris. Para conseguir isso, os seus filhos criaram um plano muito estratégico e ambicioso para dividir e conquistar. Pierre mudou-se para Nova York e abriu uma loja na Quinta Avenida em 1909. Jacques foi enviado para Londres, onde abriu uma loja na Nova Burlington Street. Louis, o mais velho, ficou em Paris para manter a sede. Os 3 irmãos mantiveram contato próximo, trabalhando juntos para expandir a marca. Notavelmente, as personalidades de cada um deles entrariam em jogo para atingir seu objetivo. O mais jovem, Jacques, era muito sociável e sabia como cultivar relacionamento com os seus clientes. Pierre tinha uma mentalidade empresarial como seu pai, ele sabia que havia grande potencial na economia em expansão de Nova York, e é por isso que ele posicionou-se lá.
Louis, por outro lado, era criativo. Ele tinha a habilidade incomum de prever e ficar por dentro das tendências da indústria da moda e da joalharia. Devido ao seu perfeccionismo, ele tornou-se a força motriz da empresa. Ele era tão diligente que se alguma peça não o fizesse atender ao seu padrão de elegância e beleza, aquela peça seria descartada. Agora que a Cartier era internacional, não demorou muito para atrair clientes importantes e poderosos, como os Rockefellers, os Morgans e o rei Edward VII, só para mencionar alguns. O rei Edward era um grande fã da Cartier, que para sua coroação em 1902, ele encomendou 27 tiaras. Mais tarde, em 1904, ele emitiu um mandado real de nomeação para Cartier. Em uma ocasião, eles referiram a Cartier como o joalheiro dos reis, e os reis das joias. Em 1970, Louis projetou e lançou o famoso relógio de pulso tanque Cartier. O relógio recebeu esse nome porque Louis inspirou-se para o seu design nas marcas de pneus de tanques na Primeira Guerra Mundial. Em outubro de 1925, Alfred morreu. A Cartier obteve mais sucesso em décadas passadas do que nas décadas seguintes. Durante aqueles anos, a Cartier produziu as melhores peças que o mundo alguma vez tinha visto. Esses produtos sofisticados eram feitos de prata, ouro e platina. Uma dessas peças é o Anel da Trindade, que foi lançado em 1924. O anel significa amor, amizade e fidelidade. Mas não havia nenhuma dúvida de que o anel era o primeiro do gênero, pois consistia em 3 faixas de ouro amarelo, rosa e branco. Ao desenhar este anel, Louis estava indo contra a tendência, mas ele fez isso mesmo assim. Naquela era de arte e enfeites sofisticados, criar algo tão simples era um risco considerável que pagava várias pessoas famosas, incluindo a princesa Diana, que foi vista usando este anel. O primeiro caso da icônica coleção Tutti Frutti foi lançado em 1925. Esta pulseira deslumbrante foi feita com safiras raras, rubis e esmeraldas, seguida logo por cigarreiras adornadas com joias, abridores de lata e até ioiós e palitos de dente de ouro. Em 1942, Pierre foi deixado para dirigir a empresa sozinho depois de perder os seus 2 irmãos, Louis e Jacques, morreram com poucos meses de diferença, aos 67 e 58 anos de idade, respectivamente. Apesar da perda trágica, Pierre continuaria o legado da família com a ajuda de Jean Toussaint, que sempre trabalhou com estreita colaboração com Louis. Um tempo depois, Pierre introduziria o tema da Pantera. Os anúncios da Cartier incluiriam uma pantera se mexendo nas ruas ou espiando pelas vitrines das lojas. A partir daquela altura, a pantera foi incluída como um desenho em caixas de toucador e estojos para cigarros, pulseiras, colares e broches. Depois de ter executado com sucesso a empresa sozinho por volta de 2 décadas, Pierre morreu em 1964. Após a sua morte, os herdeiros da Cartier venderam cada uma das filiais para diferentes proprietários. As filiais em Nova York e em Londres foram separadas do grupo principal, deixando a sede em Paris com apenas 3 lojas em Genebra, Hong Kong e Munique. Embora a marca Cartier continuasse a ser um gigante na indústria, já não pertencia à família Cartier. Isto mudaria em 1972, quando Robert Hawke, um herói da resistência francesa da Segunda Guerra Mundial, começou a comprar todas as filiais da Cartier, uma por uma. Cartier estava inteira novamente, e foi relançada como Cartier Monde, e Robert serviu como seu presidente, e no ano seguinte viu o lançamento de Le Most de Cartier. Este lançamento era uma linha de produtos muito acessíveis que significava que não apenas os ricos e famosos poderiam possuir um produto da Cartier. Todos estavam comprando Cartier, e as vendas dispararam, como planejado. No entanto, Robert não viveria para testemunhar tanto sucesso, pois morreu no final de 1979, aos 60 anos. Ele foi imediatamente sucedido pela sua filha, Nathalie Yoko. Em 1982, Alain Dominique Perrin a substituiria como presidente, com Micheline Canoë como chefe de design de joias. A sua primeira coleção Nouvelle Joaillerie foi lançada no mesmo ano. Em 1984, Perrin fundou a Fundação Cartier. Em 1991, Perrin fundou um Comitê Internacional International de la Horlogerie. O primeiro salão do comitê foi realizado em 15 de abril de 1991, e tem sido um evento anual desde que Perrin continuasse a realizar tais exposições para Cartier. Através do grupo Richemont em 2012, a Cartier foi adquirida pela família Rupert da África do Sul,
e Elle Pagels é uma neta de Pierre Cartier de 24 anos. Hoje a Cartier é conhecida pelos seus designs de tirar o fôlego, joias únicas e artesanato primorosamente detalhado. Desde origens humildes em 1847, os netos de Louis François expandiram o negócio além de seus sonhos mais loucos, e até hoje seu legado ainda vive.